Boa noite! Como estamos? Oi, Gabi. Oi, Felipe. O Felipe Fonseca, ele sempre vem assim. Pá! Como que a gente tá? Nossa! Dani, maravilhosa. Menina maravilhosa! Como é que você tá? Deixa eu aumentar aqui o volume. Eu tava em dúvida, não sabia se você entra como Daniela ou Dani. Entra como Dani, né? É. Daniela, Você tá como Daniela? tô. Eu achei que Eu você... tô com Dani, é verdade. É melhor entrar como Daniela. Acho Peraí, melhor, né? hã? Melhor. Peraí, que eu vou entrar como Daniela. Peraí, só um minuto. Maravilhosa. Tá louca? Peraí. Ai, gente, tô com calor. Mãe, abre essa janela, pelo amor de Deus. Como é que vocês estão? Deixa eu tirar esse... Ô, mãe, você pode fechar aí pra mim, por favor? Quer desabrir? Que calor! Pronto. Só eu tô com calor. Deve ser o puerpério. Agora, Calor. eu achei que eu tava no outro. Filha, essa vida de mãe é uma loucura. Gente, Dani. Dani do céu, Mas que loucura. ótima. Você tá em Nossa, Camis. vê uma força, né? É uma Vem, coisa meio. Eu acredito muito que a natureza ajuda muito, né? Vem um... Parece vem, que vem. renasce. E aí, você tá bem? Cara, tô bem. Como é que você tá? Como é que a pandemia tá te tratando? Tá tratando sua família? Como é que tá tudo? A gente pode, a gente é muito privilegiada, né? Então, É. assim, eu não posso reclamar. Óbvio que é uma mudança maluca na nossa vida, mas ajudou muito a gente se unir, sabe? Assim, tipo, tomar café da manhã junto, almoçar junto, conversar. A gente estava sempre correndo, eu sempre viajando, de repente eu consigo sentar com os meus filhos, conversar. Eu acho que trouxe um olhar muito sobre o ser, mais do que o ter, sabe? E eu acho que isso é bem importante, assim. E eu estou muito feliz de estar próxima dos meus filhos no momento onde eles estão crescendo e eu estou acompanhando as transformações, assim, é muito legal. A Sophie tá com 11 e o Luca com 12. 7. Assim, Não, fez 12. O Luca faz 9 agora, esse mês, final do mês. gente do céu. A Sofia está maior que eu. Ela já está numa altura maior que a minha. Isso é uma coisa muito louca também, porque eu sempre olhei para baixo. Agora eu tenho que olhar para cima, assim. É uma coisa Deve muito. ser muito doido pra uma mãe, né? É. Porque a gente vê eles pequenininhos, a gente nunca imagina que eles vão ficar gigantes. E, e eles ficam. Eu vejo você com o seu picuchuco, assim, eu falo, ai, gente, né? Assim, se abraça tal, de repente. Não tem mais. Tem assim, ô mãe, dá licença aí que você tá atrapalhando. Que Enfim, engraçado. Eu acho que Nossa, ia errar o nome do meu filho, maravilhosa. Eu ia falar Leon, Luca, mas que o Pedro, ele é um pouco parecido com o Luca quando ele era pequeno, bebezinho. Tem um é, quê, né? tem. E aí você vai ver que ele vai te olhar, quando ele falar assim e tal, ele vai te olhar como nenhum homem na vida te olhou, tá? É assim, é muito louco isso. É arrebatador, né? É, é. Ah, ser mãe aí, assim, quando. É muito louco, porque quando eu sempre quis ser mãe. E eu pensava assim, se eu for uma grande executiva e tiver em algum lugar
Sim, sem filho, sem a realização de eu ser mãe, eu vou ser realizada? Não. Então eu vou parar para ser mãe, para ter filhos, mesmo que isso faça com que pessoas que estejam do meu lado competindo comigo no mercado de trabalho, eles vão crescer e talvez homens, a maioria das vezes homens não param para, né, para parir, embora vamos falar de paternidade porque tem pais que são incríveis. Sim. E de repente eu virei e falei, não, mas peraí, se eu não tiver naquele cargo lá em cima, mas eu for mãe, eu vou estar realizada? Vou. Então é isso, eu vou ser mãe. E aí quando eu fui mãe, eu pensava assim, eu achava que eu sabia o que era o amor. Eu achava que eu sabia o que era o amor. E de repente eu descobri que o amor é algo muito mais visceral, que é o que você falou, né? Vem um negócio assim muito incrível. E aí, uma coisa que eu todos os dias, que é como que eu divido a relação que eu tenho no meu trabalho com os meus filhos. Então, se a gente patrocina um festival de música, eu levo a Sophie junto comigo, porque eu quero que ela veja que eu sou muito feliz sendo a mãe dela e sendo a profissional que eu sou, e ela vai estar lá junto comigo, e ela acha super legal que ela está com a mãe num festival de música. Então, eu não consigo separar, e que eu acho que na tua profissão você também não vai conseguir separar o que não, esse aqui é meu trabalho, esse aqui são meus filhos. Eu acho que o grande desafio para uma mãe que trabalha é como a gente insere os filhos nesse contexto. Quando eles nasceram, a mãe deles já tinha essa profissão. Ela já era essa pessoa. Né? Então, não vou me anular como pessoa porque eu fui mãe. Eu vou tentar concatenar tudo junto, que é um mega desafio. E agora que você falou de levar a Sophie para o show, eu lembrei do show da Pink. Que foi sensacional. Nossa Senhora! Não, e o mais incrível é que assim, a Pink passou a mão na mãozinha dela, ela falou, mãe, ela passou a mão na minha mão. Eu falei, passou, e olha que mulher. E a Pink ia falando, e é mais difícil para as crianças entenderem, né? E eu ia traduzindo para ela o que ela estava falando. E a Pink é super feminista, né? Então, ela falou, mãe, foi o mais legal da minha vida. Eu falei, eu tô muito feliz de ter, assim, proporcionado para você a gente ver esse show juntas, eu e você. Que eu acho que são coisas que a gente leva com os nossos filhos também. Para sempre, né? Que são as férias também, a importância das férias. Eu lembro muito que a minha mãe falava que para ela era muito importante passar as férias com a gente, sabe? E, e é isso, né? Essas memórias de você ter um show, é... sei lá, um restaurante, é um parque, né? Que você vai lembrando, você vai de alguma forma. Vem. Não sei, eu acho tão. Eu não sei, eu cheguei primeiro, eu cheguei por último aqui, mas eu acredito que é uma Mas eu coisa. acho que as memórias que a gente tem. Eu me lembro, toda vez que, por exemplo, eu viajo, eu vou para um lugar que eu ia quando eu era pequena e eu tô com os meus filhos, eu faço questão de falar, olha, aqui a mamãe sentava com a vovó, aqui acontecia tal coisa, e aqui acontecia tal outra coisa. E é muito legal isso, porque são as memórias que a gente leva para a vida, né? Assim, a gente lembra muito da infância e as memórias que a gente leva para a vida. Então, eu tento o tempo inteiro estar com eles, embora nem sempre eu consiga, agora muito mais por conta da pandemia, mas eu acho que o tempo inteiro eu fico pensando como que eu posso estar presente, mesmo que talvez fisicamente ausente. Eu vou te contar uma história que é muito boa, que é assim, quando a minha filha nasceu, e depois meu filho também, eu falava assim, todo aniversário deles, eu vou estar com eles fisicamente. Ilusão de uma mãe que a vida inteira vai estar no dia do aniversário fisicamente junto com seus filhos. Bom, a Sofia ia fazer 7 anos, até então eu estava cumprindo bonitinho lá, todo aniversário deles eu estava com eles. E aí eu estava numa viagem a trabalho fora do Brasil, no dia do aniversário dela. E aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar chorando lá onde eu tô e ela chorando aqui no Brasil, ou eu vou criar alguma coisa que eu possa, que ela possa lembrar. E aí o que eu fiz? Eu mandei para ela flores com um bolinho. E foi a primeira vez que ela deu flores na vida dela. E aí eu dei um bilhetinho falando, filha, mamãe não tá aí hoje,
fiz com ela um contato por FaceTime, mas o que eu achei mais legal é que ela ficou com a memória que a mãe dela estava longe, mas que foi a primeira vez que ela recebeu flores. Então eu fico o tempo inteiro tentando fazer isso, porque senão é aquilo que eu falei, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente morre de culpa de tudo. Se o filho tem cólica, é culpa nossa. Se o filho está com fome, a culpa é nossa. Se o filho espirra, é culpa nossa. Tudo é culpa nossa. Então eu decidi, assim, eu falei, eu tenho um estilo de vida que eu não consigo estar fisicamente o tempo inteiro, então eu vou me fazer presente, mesmo que distante. E tem funcionado. Não que eles não reclamem que a mãe muitas vezes está longe, mas normalmente tem funcionado. Cara, era isso que eu queria entender, Dani, porque para mim foi uma grande surpresa a minha gestação. E eu sempre pensava assim, ai, eu tenho tanta coisa para fazer, tantas peças que eu, sabe, para levantar, viagens. Acho que engravidar, ser mãe, tava depois, sabe? Ah, depois. Quando eu vi, falei assim, e agora? Mãe, e agora? Meu mundo caiu, mais ou menos por aí, sabe? Assim, o que que eu vou fazer? Eu tinha tanta coisa para realizar. Mas aí aparecem mulheres como você, né? Que engravidaram, maternaram e estão aí, assim, maravilhosas, com uma voz potente. Imagina, vice-presidente da PepsiCo, sabe? Assim, sei lá quantos anos na Unilever, sabe? Dizem, tem um provérbio, né? Que nasce o bebê e vem um saquinho de ouro, alguma coisa assim, né? Ah, eu não sabia. Tem isso, mas acho que para você veio um arco-íris junto, né? Eu acho assim, eu nunca acreditei num modelo que tivesse que eu escolher uma coisa ou outra. Eu sempre achava que daria para conciliar. E você sabe que tem uma coisa que eu acho que assim, a maternidade te traz muita maturidade. E maturidade para você lidar com as questões profissionais, inclusive. E aí eu percebi que eu virei uma melhor profissional porque eu virei mãe. Porque eu conseguia priorizar mais fácil, eu conseguia escolher as minhas batalhas, eu conseguia pensar como que eu ia orquestrar tudo ao mesmo tempo, sabendo que eu não vou conseguir ter tudo, mas eu posso ter um pouco de cada coisa e aí isso vai me fazer realizada. E eu acho também, Gi, que tem uma questão que, assim, às vezes eu sinto que as mulheres são mães e elas começam a se cobrar demais sobre eu tenho que ser uma super profissional, eu tenho que ser uma super mãe, eu tenho que ser... E eu passei por isso. Eu passei pela síndrome da Mulher Maravilha. Eu não queria ter ninguém para me ajudar, eu queria ficar de madrugada acordado o tempo inteiro, eu não queria, e eu queria tanto isso, tudo que eu fui ficando maluca, assim, só que eu achava que isso era a minha maior prova de amor e dedicação. Só que se eu não for uma mãe, eu não tiver em paz comigo mesma, dificilmente eu vou ser uma mãe boa. E a criança sente isso. Então eu tive que entender que assim, ó, nesse momento você está se dedicando ao seu filho ou sua filha, calma, é legal a tua carreira, você vai crescer, você vai. Mas talvez esse não seja o ano que você vai dar o salto. Esse vai ser o ano de você se concentrar aqui. Depois você vai dar o salto. Então, isso que eu acho que é mais difícil para a mulher, porque do dia para a noite você de repente não existe mais, existe um bebê e você. As pessoas chegam, elas nem olham para você, elas só falam bebê e ninguém nem lembra mais de falar oi, você está Bom, bem? bom, isso eu nem passei porque foi na pandemia, né? Então ninguém É assim, chegou aqui. você está e a pessoa não tem nem coragem de falar oi, tudo bem? Como você está? Né? E aí você tem um monte de outras coisas que que eu acho que melhorou muito, mas o quanto a mídia também não colocava uma pressão muito grande nas mulheres, quando assim, vamos falar de você, né? Uma atriz super reconhecida paria num dia, no dia seguinte estava na capa de uma revista para mostrar a De barriga da Chocada. biquíni, E, exato. e a gente sabe que não é assim. Aí você já queria se matar, né? Que você já estava lá, assim. Então, acho que é muito hormônio e é muita mudança, muita transformação. Então, uma coisa que quando me perguntam, eu falo, olha, gente, calma, né? Assim, vamos, assim, dê tempo ao tempo. E foi muito, muito interessante.
porque alguns homens que trabalhavam comigo, eles foram promovidos e eu não fui naquele momento. Mas hoje eu estou em posições até maiores que daqueles homens que foram promovidos naquele momento. Porque também a gente tem que dar tempo ao tempo e a coisa vai se acomodando, sabe? E então também eu acho que assim, o Pedro é muito bebê, calma, você vai ter muito tempo para fazer a sua coisa, você vai ter muito tempo para brilhar. Mas é um mega desafio. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando você teve o Luca, na sua licença de maternidade, você foi promovida, né? Sim, sim. Isso é muito surreal, né? Se a gente levantar que a índice é 30% ou mais, né? De mulheres que... Eu acho assim, olha, ainda existem lugares que são muito cruéis com a mulher, no Sim. sentido da idade mesmo, né? Assim, eu já escutei pessoas falando, não vamos contratar a mulher porque elas vão engravidar. Eu já escutei, assim, atrocidades, como se o potencial o que uma pessoa pode entregar para uma empresa é medido pelos 4 meses, 6 meses que ela fica de licença, né? Então, eu acho que tem muita coisa que vem crescendo e vem evoluindo nas empresas. Eu hoje estou numa empresa que tem um olhar para a mulher e para as mulheres grávidas e tem um programa que chama-se Ready to Return, que é para as mulheres que ficaram 2 anos fora do mercado de trabalho porque foram mães, quiseram parar e agora é muito difícil voltar, então tem um programa que faz isso, a PepsiCo tem isso e me dá muito orgulho, mas a gente não pode esquecer que ainda tem muitos locais, muitos lugares onde a gravidez, como agora uma pessoa café com leite, vai entregar o isso é muito cruel, eu acho muito cruel para as mulheres. Então, aconteceu comigo algo muito legal, que foi na maternidade eu fui promovida. Eu já promovi mulheres com licença maternidade e dá muito orgulho, porque eu sei exatamente o que elas estão sentindo, a gente se sente muito vulnerável, se sente muito insegura, principalmente se é o primeiro filho, né? O primeiro eu tenho uma amiga que ela fala para mim, Dani, a gente deveria nascer na segunda gravidez e no segundo filho, porque a gente é tão mais tranquila, a gente é tão mais, né? E eu acho assim, vai aprendendo e vai trazendo, mas é um grande desafio. Eu acho que esse é um grande desafio. E um outro desafio que aconteceu comigo, que era assim, eu cobrava do meu marido para ele me ajudar, mas eu não deixava ele me ajudar. Então, eu achava que assim, só eu podia trocar, só eu ia saber dar o banho, só eu ia saber tudo. Mas eu ficava muito brava com ele, que ele não me ajudava. E quando ele queria ajudar, eu falava, não, 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 deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Então, isso também é um outro dilema que eu vejo acontecer o tempo inteiro, que é o quanto a gente não aceita muitas vezes a ajuda, porque a gente tem o complexo do eu faço melhor, é meu filho, eu que sei. Imagina, ninguém vai saber fazer melhor que eu. E a verdade é que a criança, essa parte específica, ela não vai lembrar do banho e tudo mais. Nada, né? Começa a lembrar a partir de quantos anos? Normalmente 5? 4 anos começa a ter uma memória. E antes é muito, são flashes, né? Dani, é muito engraçado você falar isso, porque ontem mesmo a gente estava rindo muito, eu e o Pedro, a gente ri muito. Eu começo a gargalhar, ele começa a gargalhar da minha gargalhada, e ele tem 6 meses. Tipo, é muito Mas as surreal. partes muito boas, gente. Aí eu dou risada, ele ri. Aí eu dou risada, ele ri. E aí ele ri, eu dou risada. Aí eu paro e falo, cara, ele não vai lembrar disso. Não, não Essa vai. memória vai ficar pra mim, só pra mim. É doido pensar nisso, né? Tipo, eu não vou poder chegar pra ele, filho, lembra aquele momento, não sei o que, nanã, que fez um barulho aqui, eu me assustei, aí eu gargalhei, não sei o que. Ele não vai lembrar. Isso é muito doido, né? Você sabe que eu gravava muita coisa para mostrar depois. E hoje é muito legal, porque eu mostro pro Luca e pra Sofia coisas que eu gravei deles pequenininhos. Eles, sério que eu fazia isso, mãe? Eu falo, sério. Porque é um jeito que a gente tem de deixar essa memória de uma maneira viva para eles, não na memória, mas no olhar, né?
deles olharem e verem, putz, era eu. Que eu acho que é um grande desafio. Sim, muito. Agora, o que que você. Ai, o que que você fala, assim? Quais são para motivar nós mães, sabe? Porque é muito doido. Por causa da pandemia, eu já fiz alguns trabalhos, na verdade, 2 trabalhos que eu saí de casa, fui com Uhum. a minha mãe, com o bebê, fomos. Mas eu paro para pensar, e falo assim, cara, e se ter um trabalho que eu não vou poder levar o pequeno, esse desgrudar, sabe? Me parece tão impossível. Como que me ajuda? É que assim, no começo, a gente realmente acha. Eu falo que quando eu estava quando eles foram para escolinhas, eles foram muito cedo, eles foram com 5 meses, porque eu tinha que voltar a trabalhar, eu coloquei eles no berçário e tal. E eu falo que a integração não é para criança, é para as mães. As mães que têm que começar a cair a ficha de que elas não vão ficar 24 horas por dia com a criança. Porque a criança, você colocar ela lá ou em casa para brincar, ela vai estar brincando, né? Então, a integração é para a mãe começar ela a se acostumar a ficar, a cortar o cordão umbilical e ficar longe da criança durante mais tempo. É... Engraçado, Gi, porque assim, na Sofia, no primeiro filho, eu sofri muito com a volta, assim, de falar, nossa, eu vou deixar minha filha de manhã e já vou pegá-la à noite. Quanto Que tempo ela tinha? 5 meses, mas eu tive um privilégio gigante, porque eu trabalhava na Unilever e a Unilever tem o berçário dentro da Unilever. Então ela ia comigo, eu deixava lá no berçário, trabalhava feito uma maluca, quase não conseguia vê-la, mas eu conseguia amamentar. Amamentei até 8 meses trabalhando. Oi, querida. E foi muito legal. Os 2 filhos eu consegui fazer isso. Até os E 8 meses? 8 meses. Massa. E aí, com 8 meses, eles mesmos começaram assim, tira esse peito da minha frente, assim, porque daí também coloca outras coisas e você vai, né, vai ficando menos dependente. Mas para mim, no começo, eu chorava muito. Eu chorava porque eu falava, ela não vai sobreviver sem mim. Como que eu vou ficar tanto tempo? E realmente eu fiquei em casa o tempo inteiro da licença maternidade. Com uma ajuda que não era aquela ajuda de babá, não era isso, é uma pessoa que trabalha aqui em casa há muitos anos e que me ajudou, a gente se ajudava. Meu marido também é um cara muito bacana, muito presente, mas tem uma coisa que é do peito da mãe, então não tem o que fazer, né? Assim, madrugada era comigo a história. Mas eu achava que ia ser muito difícil eu conseguir ficar tanto tempo longe dela e a gente ia cortar relações, que assim, você começa a pensar um monte de coisa, né? Na verdade, é muito mais eu acho que é um mito mesmo nosso de que se a gente não tiver lá, a criança não vai sobreviver e não vai conseguir. Ela vai conseguir. Todos nós estamos aqui, né? E as nossas mães, algumas trabalharam, outras não, e a gente está aqui. Eu acho que é muito mais aquela máxima que todo mundo fala da qualidade versus a quantidade. Uhum. É tão verdade. Eu olhava e falava, imagina, que absurdo. Depois que eu fui mãe, eu precisei começar a trabalhar e me dividir. É sobre isso, é sobre você chegar e ficar realmente com a criança, assim, é deixar o celular de lado e ficar o tempo inteiro ali com ela, o tempo que precisar, e depois a gente entender que a gente se dividir, sabe? Eu não sei, eu acho que depois, ao longo, quando a criança vai crescendo, começa a andar, começa a ficar mais independente, começa a falar, isso é legal, porque a gente vai tendo a troca e a criança é muito é muito espontânea. Então, ela fala, se ela está com saudade, ela fala, se ela não gostou, ela fala, tudo ela te fala. Isso é muito legal, porque aí você vai, né, se ajustando, entendendo, poxa, se ela falou isso, se ela expressou isso, é que ela tá realmente com saudade. Mas eu me lembro de viajar a trabalho e ficar uma semana fora. Nossa Nossa, quando eu senhora. não vai lembrar quem eu sou. A minha filha não vai olhar na minha cara. Eu Ela tinha voltar quanto tempo? com meses, meses.
eu achava que ela ia ficar muito brava. Eu voltava, ela não tinha nem entendido se eu tinha ficado um dia, um mês, uma semana. Assim, eu acho que o mais importante pelo menos para mim, foi saber que a minha mãe estava me ajudando e que a minha filha e meu filho estavam bem cuidados pela avó. Era isso que me deixava tranquila e em paz. É que eu sabia que ela ia estar lá cuidando super bem deles, me ajudando. E eu agradeço muito a minha mãe, porque a minha mãe, assim, me Mãe ajudou é me ajuda tudo, né? hoje muito, muito, É. porque toda vez que eu preciso, ela tá aqui comigo para eles. E eu acho que além da questão da ajuda, é um presente para os meus filhos e para ela. Porque eu tenho as memórias dos meus avós, sabe? E eu acho que são coisas que a gente leva para sempre. Então, o convívio dos meus filhos com a minha mãe é um presente para os dois. E talvez se eu tivesse lá, aquela relação e aquela intensidade não aconteceria. Então, eu não fico mal ali. Eu, pelo contrário, eu falo isso é o que eles vão levar de memória. Dessa coisa da avó fazer tudo. Eu falo, comigo você era tão dura, com eles você deixa tudo. Mas esse é o papel. Eu acho que quando eu for vó, eu vou fazer a mesma coisa. Você sabe que a minha mãe, ela ela sempre fala, ah, é porque antigamente a gente não fazia isso, não, antigamente a gente não fazia isso. Tudo que ela falou que antigamente não fazia, ela tá fazendo com o Pedro. Ah, Então, quer dizer, ele só dorme agora no colo dela. Aí ela falou, e aí a minha mãe tá aqui, ela tá aqui do lado. achando mágico. E ela ainda deve falar o seguinte: o meu colo, ele gosta muito do meu colo. O meu colo é muito especial para ele. Não, e ela falou assim, não foi a Gisele que fez eu ficar assim, o que, que você fala? Só que foi ela que fez. Eu não fiz isso. Ou seja, na gente, ela fala que pra gente, ela jogava a gente no berço e falava, bom, beijo, Agora, durma bem. Eu jogava, mas. Jogava é um pouco exagerado. Jogar, a gente não joga, né? A gente coloca mas, ali. mas hoje, pensa uma coisa: você olha hoje seu filho, imagina o dia que seu filho for pai. Você não vai ser enlouquecido? Enlouquecido pela filha ou pelo filho dele? Independente se for que saia, né, da companheira dele, ou se for adotado, qualquer coisa, assim, sendo seu neto, a gente vai ser enlouquecido. Eu Vai. vou ser. Muito, muito. E é muito bom, né, Dani? Eu tava lendo as coisas que você escreve, assim, eu parei, eu falei, nossa, a Dani é muito, muito mãe, 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 né? E aí, e você é uma mãe que você não romantiza, você fala a real. Você lê nos seus posts, você fala, ah, é cansativo, não sei o quê. Cara, eu juro, eu fui até o final, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada. Eu fui até 2011, por aí. O Luca nasceu em 2011. Gente, você rejuvenesceu muito, né? Não sei. E aí eu parei, eu pensei, falei assim, cara, ela rejuvenesceu ou as crianças cresceram, que isso é um ponto muito positivo, porque antes de ontem, meu pai tirou uma foto minha, eu com o Pedro, e eu vi a foto e falei, nossa, eu envelheci muito nesses 6 meses. Não envelheceu. Não, é que eu tô com uma luz maravilhosa aqui, tá certo que eu tô transpirando horrores, que eu tô morrendo de calor hoje. Mas tô com make, não sei o que, não. Mas sem maquiagem, sem essa luz, tipo, deu. Ah, você não dorme nada, né, Dani? Então, mas eu acho que é isso um pouco de que eu acho, assim. Eu hoje durmo muito melhor do que eu dormia quando os meus filhos eram Então, né? Então, assim, naquele momento eu pensava assim, eu não posso estar querendo estar incrível, seria uma olheira, sendo que eu estou aqui alimentando com o meu peito, né? Eu tive 2 partos normais, os meus 2 foram você teve normal? Que maravilhosa. assim, da minha filha eu fiquei 12 horas em trabalho de parto. O Luca já foi mais rápido, também é o segundo, dizem É que é. mais rápido, né? E eu falava assim, eu tô aqui amamentando, eu tô, né, dando a sobrevivência para essa criança. Por que amanhã tem que acordar linda?
E eu acho que a gente se cobra demais. Que eu tenho que acordar limpo, meu corpo tem que estar maravilhoso, que eu tenho que estar na capa da revista de biquíni depois de um mês que eu pari. Gente, assim, você colocar uma criança no mundo é um negócio, assim, é espetacular, né? Assim, você ser a fonte de alimentação para uma criança por 6 meses é muito incrível para a gente ficar se cobrando tanto. É muito triste, né? Como a sociedade patriarcal, até quando a gente está gestando, né? Até no nosso puerpério, né? Por que essa pressão de ter um corpo, de ter, sabe, um momento tão mágico? Por isso que é muito importante a gente ter você, sabe, essas mulheres líderes em marcas tão importantes e fortes, assim, para poder dar um chacoalhão. A gente não pode mais viver dessa forma, sabe? É muito peso. A gente acaba ficando, como eu posso falar, meio refém de um modelo, né? E esse modelo, por mais que ele pode funcionar para muitas mulheres, que aí essas mulheres têm ajudas 24/7, elas têm uma equipe gigante cuidando. Não tenho nada contra isso, na verdade, nada mesmo. É só porque a gente acaba se cobrando da mesma forma. E eu acho injusto com a gente, acho injusto com as crianças. Então, assim, por exemplo, durante um tempo eu fiquei acima do meu peso. E eu falava, eu não vou me preocupar com isso agora. Depois do tempo, quando eles foram crescendo, aí eu falei, não, agora eu posso, né? Agora eu posso fazer minha ginástica, eu posso me exercitar. Eu fui também escolhendo as minhas batalhas, sabe? Eu vou escolher agora a batalha de ser mãe, assim, vou me dedicar. Depois, agora eu vou. As crianças começam a ir para a escola, a gente começa, cada um começa a ter a sua linha e você vai encontrando o seu espaço, assim, também. Eu costumo dizer que a gente não deveria pedir a ajuda do nosso marido, a gente não deveria falar que isso é ajuda. É o papel deles como pai, né? Quando o meu marido fica com os meus filhos, ele não está me ajudando, ele está ganhando mega presente, que é uma relação super bacana dele com os filhos, né? Que eu acho que isso é muito legal. Quando eu vejo essa história de que as licenças paternidades estão aumentando, eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Porque para uma criança é legal também ter, né, a É presença de importante. Sim. cada um, cada um no seu estilo. Então, eu acho que quanto mais as mulheres poderem mostrar que assim, não vamos romantizar, dizer que é lindo, maravilhoso. Olha, a amamentação é difícil pra caramba. Nunca Muito. tinha falado sobre isso. É super difícil a amamentação. Eu vou ser bem sincera, eu tive sorte, assim. Até agora tá tudo certo, né? Porque às vezes muda. Dizem que dá uns. Até agora eu tô super bem, assim, em relação à amamentação. Mas do que você falou em relação aos pais, eles precisam exercer, né? A paternidade. Porque é muito. Senão fica muito pesado a maternidade, né? Parece que a gente fez sozinha. E não é esse o caso. E é um presente para os dois, tanto a criança quanto pro pai, assim, sabe? E é isso, assim, eu vejo algumas pessoas me perguntando, mas como você dá conta? Eu não dou conta, né? Era isso que eu queria te perguntar, né? Como é que Eu não pode? dou. É óbvio que meus filhos reclamam que às vezes eu trabalho muito. Agora eles falaram, mãe, você tá em casa, mas você não sai do computador. Então, assim, eles vão sempre trazer essa perspectiva, né? De que você podia me dar mais. E o orgulho deles? Aí, muito legal, porque uma vez eu ganhei um prêmio de melhor profissional de marketing do Brasil. E aí eu cheguei em casa com o prêmio
E o meu filho falou, eu posso levar na escola amanhã? Ai, meu amor. E aí eu falei, você vai levar na escola? Ele falou, é, porque eu quero mostrar para todo mundo que minha mãe ganhou uma corujinha. Porque o prêmio era Ai, uma. ai, amor. E eu falei, tá bom, então você leva. O orgulho desse moleque tão bonitinho. Sim, é muito legal ver que eles. Teve uma vez. Ah, quando eu fui te ver! Lembra você fez aquela Da super. Marie Claire, aquele. Eu tava aqui em casa sozinha, eu e eles, meu marido tava viajando, e eles não queriam mais que eu saísse. Já eram, tipo, acho que umas 8 da noite. Era, né? Mas você vai sair. Mãe, por que você vai sair? Eu falei, vocês sabem que no Brasil, e aí eu falo com os dois, né? Ela menina, ele menino, eu falo com os dois. Aí eu falei, você sabe que no Brasil tem muitas mulheres que apanham. Tem muitos homens que batem nas mulheres. E tem algumas mulheres que fazem muitas coisas para defender essas mulheres. E hoje é um dia que vai ter um prêmio para entregar para essas mulheres. Aí eles falaram, você vai ganhar um prêmio? Eu falei, hoje a mamãe não vai ganhar um prêmio, mas a mamãe vai lá aplaudir mulheres que estão fazendo projetos lindos para não deixar que mais homens batam nessas mulheres. Aí eles olharam para mim e falaram assim, então a gente acha que realmente você tem que ir. Ai, E Dan. aí eu fui, te encontrei, fez uma performance maravilhosa. Aí eu voltei no dia seguinte, no café da manhã, eles falaram assim para mim, mãe, como foi o prêmio? Eu falei, foi muito bonito, a mamãe chorou, se emocionou. Mãe, a gente está muito feliz que você foi apoiar as mulheres. Então, eu acho que essas são as conversas que a gente tem que ter, sabe, com eles também. Porque eu penso muito de qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Eu quero deixar um legado de que uma mulher pode estar onde ela quiser, que uma mulher pode se realizar através do seu trabalho, que uma mulher não é inferior a um homem só porque ela é mulher. Então, eu fico pensando assim, que para minha filha eu estou mostrando para ela, olha, você pode ser o que você quiser, Sofia. E para o Luca, eu estou mostrando para ele que uma mulher que está na sua máxima potência, ela vai ser uma mulher melhor. Né? Então, para que ele entenda que assim, uma mulher incrível, ela tem que continuar sendo incrível. Porque não é sobre diminuir as mulheres, não é sobre fazer com que elas não estejam no lugar onde elas precisam estar e se realizem, né? E cobrar. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar no impacto, no legado que a gente está deixando para eles. E as ações do dia a dia são as que fazem com que eles tenham essas lembranças. E até hoje falam sobre o prêmio. E é porque é muito diferente você falar assim, eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso. O diálogo é outro. O impacto neles é outro. Então, por isso que quando a gente falou da qualidade e a quantidade, é isso. Talvez eu não esteja todas as noites em casa porque eu estou viajando. Agora estou. Mas como é importante quando eu estou ali com eles eu explicar por que eu estou saindo, qual é o propósito de eu não estar perto deles naquele momento. É um propósito de aplaudir outras mulheres. Eu acho que esse diálogo muda tudo na relação de uma Faz mãe. toda a diferença. E agora que eu lembrei que eu fui te ver. Que loucura. Me emocionei. Mas eu falo pra... Porque senão fica só, ah, não, eu não tô, não, eu tô viajando, ou não, eu tenho um compromisso. A gente deveria explicar, né? Na medida do que a gente pode explicar. Você acredita que foi a parceria do. Putz, eu esqueci o nome do seu marido, que louca. Heraldo, Geraldo, a parceria dele te ajudou a, a conseguir equilibrar o seu trabalho com seus pequenos? muito. O meu é um cara que sempre me apoiou.
e sempre me colocou para cima. E muitas vezes eu acho que ele acreditava mais em mim do que eu mesma. E ele tem uma passagem que é super bacana, assim, para mim, do que significa ele entendendo o meu momento de profissional e de mãe. Quando o Luca tinha 6 meses, eu recebi uma proposta para fazer um curso na França. E eu ia ficar 1 mês, mais ou menos, na França fazendo esse curso. E a minha primeira reação foi, eu vou falar que não vou, porque o Luca tem 6 meses. Meu marido falou, não, você vai? Eu falei, mas eu não posso ir, porque tem 6 meses, como é que eu vou ficar 1 mês longe dessa criança? Ele falou, nós vamos tirar leite, você vai tirar leite, nós vamos congelar o seu leite. Eu vou dar para ele na mamadeira, mas é o seu leite. E você leva a bombinha e fica tirando leite para me secar. E eu fui. Eu fui para a França, ficar 1 mês lá. Ele ficou aqui com o pequenininho e com a minha filha, que já tinha 3 anos. E eu tirava leite todos os dias, para o meu leite não secar. E aí eu voltei e continuei amamentando ele. Então, quando você pega um homem que fala isso para você e fala assim, não, você vai sim. Ai, Dani, faz toda a diferença. Eu falava, ele acredita mais em mim do que eu. Óbvio que eu acredito em mim também. Mas eu acho que tem uma questão que eu aprendi nessa trajetória com ele, que esteja com um homem que queira conquistar o mundo com você, né? Que queira te colocar para cima, que te puxa, que te leva para cima e não que te ponha para baixo. Não que te cobre porque você não tá com o corpo bom e não que te cobre que você não é uma boa mãe e que fica te inteiro que você não é, ou você trabalha muito, ou você não é boa mãe, é isso, você é aquilo. Esteja com alguém que fale assim, pô, tá difícil pra caramba, né? Eu tô com você junto nessa dificuldade. Porque não é fácil. Não é fácil pro casal, não é fácil pra mãe, não é fácil. Então, o meu marido, eu falo que parte que eu tenho e da onde eu estou é uma parceria. Porque e eu no momento o meu mérito profissional, da competência que eu tenho como profissional, mas é uma parceria com alguém que a gente vai estar junto quando tá bom e quando tá ruim. E a gente se apoiar e se ajudar. É disso Então, que se trata, né, essa parceria. E eu acho isso muito nobre. Eu acho nobre o fato da gente ter resolvido criar nossa família. Mas eu acho, da mesma forma que quando eu estou muito também ao lado dele falando, não, agora é você que vai, agora eu vou ficar aqui, tá tudo bem. E sem essa coisa do, não, mas tá deixando tudo na minha mão. A parceria, da gente estar junto. Ai, mais homens como seu marido no mundo. Mas eu acho que eu acho muito legal quando existe uma parceria que você se realiza no sucesso do outro. Eu acho que essas são as coisas mais difíceis. Você se realizar no sucesso do outro. E eu acho que tem isso, quando a gente está falando dessa relação de pai e mãe. O meu filho está numa idade de 8 para 9, ele descobriu o pai dele. Que é uma idade onde acontece muito, muito forte essa coisa do menino com o pai. Eu fico olhando, eu fico babando. Eu acho lindo. Eu não fico olhando e falando assim, não, mas é que ele não tá mais aqui tanto no meu pé, né? Do meu lado. É lindo, é incrível. Eu vejo os dois, ele fala, ô papai, eu acho tão bonitinho. É sobre os dois, é para eles, né? E tem isso, né? Que a partir dos 8 anos, normalmente o filho, né? O menino, o encantamento que ele. Não que ele vai perder o encantamento pela mãe, mas eu já li isso. Nunca vai perder pela mãe, nunca vai. Mas ele começa a descobrir a coisa de jogar bola com o pai, ele começa a descobrir outras coisas que são super legais também.
E que eu não falei uma coisa que eu também refletia muito quando eu fui mãe pela primeira vez, que é durante o pai não tem muita função. Essa coisa do eu tô dando de mamar, a criança quer a mim, ele até tem a função, assim, mas ele fica meio assim, né? Assim, e a minha filha, ou eu e meu filho, a gente se bastava. A gente se bastava, porque é uma troca tão é uma simbiose tão grande que a gente se bastava. E eu tinha que prestar atenção para tentar incluir meu marido no negócio, sabe? Porque é isso. Às vezes eu falava assim, gente, eu tô tão imbuída aqui nessa loucura que é a maternidade, que às vezes eu até falava assim, será que meu marido jantou? Assim, eu não me lembro de perguntar se ele tá com fome. Eu acho que não deve ser fácil para o homem também, esse deslocamento, porque é um casal, né? E de repente existe um deslocamento do papel do homem, assim. Mas você sabe que eu conversava com meu marido sobre isso também. Eu falava, nossa, você tem que me amar muito, né? Porque eu não tô te dando muita bola. E a gente conversava sobre essas coisas. Ah, mas ele tá aí pra te fazer massagem, porque é cansativo, Sim, que é né? maravilhoso. Te hidratar, água, chazinho. Minha mãe faz isso comigo, maravilhosa. Ah, minha mãe, você quer mais chá? Eu falei, quero, mãe. Aguinha. Ela só não Tem faz massagem porque ela tem um negócio na mão que ela não consegue fazer massagem. tem que Mas ela... com a amamentação para se hidratar. Gente, mas olha, eu comecei a transpirar muito. Ah, Hoje mas é muito calor também. tá calor, mas hoje eu tô assim, tipo, tem dias e dias, né? Seu puerpério durou, como é que foi? Você tem uma noção do quanto, vai exemplo, quando você foi para a França, você acha que você tava, Eu ou você não não tem lembro. essa memória? Eu não lembro de. Você passou que nem trator? Não, eu não. Eu costumo dizer que se a gente lembrasse, a gente não tinha segundo filho, né? Porque é um perrengue tão grande que você fala, se eu lembrar, não tenho segundo. Aí a gente vai esquecendo e aí você tem outro filho. Eu não lembro direito. Isso é muito doido. Eu não lembro direito. O que eu sinto é que cada momento você vai ter um desafio diferente, assim. Aí quando começa a andar, aí ninguém consegue almoçar direito, assim, aí você não consegue comer. Assim, cada momento vai sendo um desafio. E aí começam a ter as conversas que às vezes, quanto mais velhos eles vão ficando, mais eles vão te perguntando coisas e que você vai falando, nossa, quando eu era pequenininho era uma demanda mais física, agora é uma demanda mais mental, mais intelectual. E assim, a gente está... Mas engraçado porque depois eu não vou... Eles me ficavam, às vezes falam para mim, mas quando que eu comecei a fazer isso? Eu falo, mamãe não lembra. Porque você vai se... Você fez o livrinho ou nem? Eu tenho... O famoso primeira filha teve, o segundo filho não teve. Eu tenho muita foto, eu tenho muito registro, eu tenho muita coisa que eu ia anotando. Eu acho que o Facebook nos ajuda muito hoje em dia, porque aparecem lá as memórias, a quatro atrás, Maravilhosa. atrás. Nossa, tecnologia. Mas eu tenho, assim, eu amo foto, então eu tenho muita foto deles que eu tiro. Eu adoro muitas fotos, assim. E aí já passamos pela fase do não tirem nenhuma foto minha, não quero nenhuma foto, que eles também fizeram. Então a coisa vai se transformando, né? Os dilemas vão se transformando, as dificuldades vão se transformando.
os desafios mesmo da maternidade, assim, que é um grande desafio você conseguir equacionar tudo. Eu não sei como você consegue Mas mesmo. eu tem uma coisa que também que eu acho que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, que era o que era não negociável na minha relação de mãe versus o meu trabalho. Então, por exemplo, de manhã, quando a gente levava na escola, né? É assim, de manhã, tomar café da manhã e deixar meus filhos na escola. Eu não vou conseguir estar às 8 no escritório. Então, se alguém marcar uma reunião às 8, eu vou ter que explicar para essa pessoa que eu não vou chegar. Que eu vou chegar 15 para as 9, porque eu estou deixando meus filhos na escola. Então, eu sempre negociei essas coisas. Que é, olha, de manhã, se você marcar alguma reunião antes das 9, eu não consigo estar. E não é porque eu estava dormindo, é porque eu estava tomando café com os meus filhos, porque eu vou deixar eles na escola, porque é o momento onde eu consigo entrar, falar com a professora. E depois, talvez eu tenha eventos à noite, eu não sei que hora eu vou chegar na minha casa. Então, eram maneiras de eu entender assim. E eu acho que, se alguém me perguntar assim, qual que é a dica que você dá, entenda o que é negociável e o que é não negociável para você. Para mim, tomar o café da manhã e deixar eles na escola é não negociável. É uma coisa que, assim, é minha e deles. E outras coisas, talvez, não chegar em casa às 6 ou não pegar a escola todo dia e chegar um pouco mais tarde, para mim é ok, né? Eu já fiz muita lição por FaceTime com filhos. Às vezes eu tô num restaurante fora do Brasil, a minha filha me manda, eu olho no WhatsApp, daí eu faço um FaceTime com ela, falo, dá licença, eu saio um pouquinho, faço o FaceTime e volto. Tem gente que não consegue fazer isso, fala, não, não, ou eu tô no ar, ou eu tô com a minha filha. Eu tive que aprender essa coisa meio multitarefa. Eu não vou falar para minha filha que eu não vou ajudá-la, mas ao mesmo tempo eu estou num restaurante fora do Brasil. Eu vou ter que achar um jeito de ajudá-la um pouquinho. Tem vezes que o pai que está fazendo o papel, sem dúvida nenhuma. Tem vezes que ela, olha, aqui está pedindo para falar com a mãe, para falar qual que era o brinquedo da avó, da mãe da mãe. Sou eu que tenho que responder. Claro. Então eu acho que eu fui aprendendo a lidar com o que é. Uma outra coisa. Grupo de WhatsApp das mães, que você ainda não tem isso, você vai ter. O grupo de WhatsApp das mães é um desespero para a mãe que trabalha. Você tá super atrasada e aí vai ser, sei lá, vai ser Páscoa. E aí você fala assim, é Páscoa, não comprei nenhum chocolate. Aí entra uma mãe e fala assim, fiquei a semana inteira fazendo os ovos manuais para entregar e fiz na cor que cada professora gosta. Você tem vontade de se matar e falar assim, mas eu não lembrava que tinha que comprar o chocolate. Aí você sai correndo para comprar o chocolate. E aí, assim, Então, se eu for ficar mal por cada uma das menções do grupo das mães, eu vou ficar louca. E aí eu falo, tá tudo bem. Então, eu acho que é um pouco isso também. O quanto você vai deixar que qualquer coisa... Por isso que eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, qualquer coisa que for colocar, se você for ficar mal, você vai ficar doida. E aí eu falava, bom, eu não vou me preocupar porque teve uma mãe que fez todos os chocolates maravilhosos. Legal. Parabéns, mãe. Pro meu filho, ele entrega correndo. Ou então, teve uma vez que eu esqueci. Meu filho falou assim, mãe, só eu não entreguei. Eu falei, claro que não, o coelhinho vem domingo em casa, ele deixou domingo, você entrega na segunda, meu filho. Aí o meu filho foi entregar na segunda-feira e ainda contou que o coelhinho deixou na nossa casa. Porque eu falei, na sexta, esqueci, não comprei. Eu não vou ficar me remoendo. Eu vou contar a história do coelhinho no domingo. E aí, então, por isso que eu vou na segunda. É isso, né? Assim, acontece com todo mundo. Tem que dançar conforme... uma coisa que tem no seu perfil, inclusive. Bailarina, como é que é a frase? Dança... Caos. É um Eu ia pouco falar isso. conforme a zona, mas conforme o caos fica bem mais bonito. Conforme o caos. Mais elegante. Fica mais elegante, nobre. Gi, você é uma mulher elegante, linda. Mas é isso, assim, eu acho que tem uma questão
de entender que tipo de mãe é você e entender que, assim, algumas coisas eu não vou negociar, mas algumas também, ok, sabe? Tá tudo bem. Não vamos ficar também se remoendo tanto para ser tudo perfeito. E vão ter as mães que fazem chocolate, vão ter as mães que compram chocolate. Eu sou das que compram. E tá Exato. tudo E tudo bem. Ai, minha mãe é a que compra, eu também. Imagina, o que compra total. O que compra entra atrasado. e manda na segunda, porque domingo o coelhinho deixou em casa. Exato, o que que você vai Acho fazer? que é contra as que fazem, pelo amor de Deus. É só, eu tô falando mais da nossa relação com relação ao outro do que o julgamento. Não é sobre o julgamento, mas quando eu falo isso é porque assim, se cada bola fora, ou se cada coisa que a gente esquecer, ou se cada coisa que for perfeita, a gente for se crucificar, a gente vai passar a vida inteira se crucificando. Isso A vida tudo na vida, né? em tudo. Então é muito mais sobre como a gente encara algumas coisas que, isso é realmente muito importante, ou isso aqui é muito legal, mas não rolou. A gente, a gente tem que ser criativo, sabe? Né? Ser criativo para criar uma historinha e fazer com que as coisas sejam mais simples, senão fica muito pesado. É um mega desafio para uma mulher ser mãe. Se tudo a gente for problematizar, fica muito pesado. Então, eu acho que isso que me ajuda quando você fala, Dani, como você consegue? Porque tem algumas coisas que eu vou falar, tá tudo bem, e vão ter outras que eu vou falar, não, aqui eu vou estar. Eu aprendi a dizer no chefe ou para minha equipe, olha, eu não vou poder estar porque eu vou levar minha filha no médico, ou meu filho no médico. Quando alguém da minha equipe fala, eu vou levar no médico, eu falo, óbvio, o foco é o seu filho ou a sua filha que está doente. Nada mais importante. Nada pode ser mais importante. Então, eu acho que isso que é o que é legal, assim, a gente aprender a falar, olha, eu vou precisar levar a minha filha. Aconteceu uma coisa comigo uma vez, estava numa reunião super importante com os presidentes, os vice-presidentes, com todo mundo. A minha filha me escreve e fala assim, eu estou muito nervosa, não vou conseguir fazer a apresentação na escola. Não vai conseguir fazer o quê? A apresentação na escola. Ela Ah, tinha que fazer uma apresentação. Ela falou, eu queria muito que você viesse aqui para ir comigo. Eu não tive dúvida. Eu mandei um WhatsApp para o meu chefe, que estava na mesma reunião que eu. Mandei um WhatsApp para ele e falei, João, eu te peço mil desculpas. Minha filha precisa muito de mim. Eu volto em 1 hora. Ele falou, ok. Que isso também é muito legal, né? Chefes que entendem e sabem que se você está pedindo é porque realmente é importante e realmente vai fazer diferença. Fui até minha casa, peguei a filha, treinei com ela, levei até ela dentro da sala de aula, voltei correndo para o escritório, em 1 hora eu estava sentada na sala de novo. Não almocei, depois eu me viro. Peguei os Doritos que tinha na sala, comi e resolvi meu problema. maravilhosa. Ela nunca vai esquecer isso. A minha mãe veio até aqui para ir comigo. É por isso que eu falo da qualidade versus a quantidade, sabe? Falando em Doritos, nossa, a pipoca de pimenta da Equilíbrio, tipo, É muito maravilhosa, não é? é muito maravilhosa. A É muito verdinha maravilhosa. é muito maravilhosa. Vou te mandar mais. Manda, por favor. Eu sei, sou mexicana, pá, 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 mas não, não é. É muito maravilhosa, de verdade. Parabéns. Gostei muito. Mas isso é para tudo. Engraçado, né? Como maternar é muito. Parece que é a vida, né? Tipo, realmente, na vida é melhor qualidade do que quantidade. É tudo, tudo Prioridades, foco. mindfulness. Por isso que eu falo, eu aprendi, eu fiquei muito melhor depois que eu fui. Óbvio, tem horas que eu falo assim, gente, eu vou morrer, vocês aqui estão me deixando doido. Óbvio que tem também, né? Não é tudo tão E como que você maravilhoso. está fazendo agora? Porque você deve estar trabalhando que nem uma louca, como sempre, né? Temos regras aqui em casa.
Mas eu fico o tempo inteiro, assim, eu sei a hora que ele tem que entrar em tal aula e não sei o quê, e aí eu falo, entrou na aula, conectou. Qualquer coisa eu vou falar com a sua professora. Então eu tô também mostrando que assim, eu não fico em cima, mas eu tô ligada. A minha filha é super, assim, com 12 anos, sexto ano, tá super, né, assim, mega focada e tal. O dá um pouquinho mais de trabalho, assim. Eu preciso, de vez em quando ele dá umas piruetas, assim, os 3 twists carpados. Eu falo, mas você tem lição atrasada? Não. Aí você descobre que tem as 5. Aí senta do lado e fala, vamos fazer lição junto. A cara dele, ele é muito sapequinha, né, gente? Aqueles cachinhos, eu não me aguento naqueles cachinhos. Ele dá umas piruetas, assim. Eu falo, bonitão, não, 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 volta aqui. Mas eu acho que é a relação de mãe e filho é uma relação, né, legal. E tem que dar bronca e é limite. Então, eu acho que assim, essa coisa dele perceber, eu acho que isso é o cuidar, é o amar, assim. Não, é muito mais fácil. Eu tenho a minha prima irmã, assim, como se fosse minha irmã de vida. Eu sou madrinha da filha dela e ela é madrinha da minha filha. E ela fala, é tão mais fácil falar só assim. É tão mais fácil. Você fala, você não está educando, está deixando tudo. Porque o falar ou não significa explicar, educar, tentar convencer de por que sim, por que não. É mais difícil, mas é muito mais prazeroso saber quem que a gente está criando, né? Uma vez o Samitiba, ele falou uma coisa que eu amei. Ele falou, você contrataria o seu filho para trabalhar com você? Você contrataria uma pessoa que tem essas características para trabalhar com você? Pense então em que características que você está criando nesta pessoa. Olha! Achei sensacional. Eu estava numa palestra com ele e eu fiquei assim, eu falei, uau! Porque quando a gente está contratando uma pessoa, né, a gente quer contratar uma pessoa, a gente quer experiência, resiliência, flexibilidade, conceito coletivo, um monte de coisa. Você contrataria? Seu filho tem tudo isso? Agora ele é muito pequeno, mas eu contrataria ele pelo sorriso. Gente, como Ah, ele tá sendo- pelo charme. Trataria pelo ele é charme. muito charmoso, Dani. Quando você conhecer, você vai ver, cara, ele é muito charmoso. Conheci digitalmente, eu não conheci ele pessoalmente por causa do Covid, mas eu conheci ele digitalmente. É Ele é, muito charmosinho, ele ele é é muito fofo. E às vezes ele acorda reclamando, às vezes. No início ele acordava muito reclamando. "Lê, lê, lê". E a gente é cama compartilhada, né? Aqui em casa. Daí eu olho e falo assim, mas tá reclamando o quê, rapaz? Eu, pacotinho? Aí é, ele começa a rir. é isso. Tem que dar um, entendeu? Assim, o quê? Opa, tá tudo lindo aqui, vamos lá. Gente, Bola bom dia! pra você também. A minha de 12. Agora eu falo bom dia pra você também, querida. Que Tem que dar. signo que ela é? Ela tem cara de ser mais É gêmeos. gêmeos? Ela é gêmeos. E ele é Libra. Libra, que dia que ele é? 29. 29. Eu sou dia 3. Olha lá. Você é câncer, né? Não. Não, eu sou Capricórnio. Ah, mas isso te ajuda muito no trabalho, né? Uma mãe de Capricórnio é focada. É meu ascendente. Sou Libra com Capricórnio. Então, você sabe que agora o Capricórnio está mais forte em você do que antigamente. Qual é o seu ascendente? Mudamos pro signo, só para finalizar. Ei, eu acho que eu sou Câncer. Eu não sei, Olha que eu acertei seu ascendente. eu acho que é Câncer, eu acho. Eu sou muito ruim nisso. Mas, enfim, Depois você me manda, eu faço o seu mapa. Não que eu faça o seu mapa, mas uma amiga minha faz o mapa, daí eu te mando. tá bom. Se você quiser, claro. Não, Ai, Dani. Nossa. a gente vai cair
que não vai, não? Esse negócio não cai? Cai, né? Cara, aqui cai um pouquinho mais tarde, porque como eu tô fazendo uma pauleira de live, o Instagram falou, libera um pouquinho, Gisele. Ah, excelente. Não, Dani, muito, muito, muito obrigada, cara. Muito obrigada. Eu preciso te dizer, nossa, tanta coisa. Você, você é uma mulher muito necessária, de Ah, verdade. É, eu sei que a gente está falando de maternidade, mas eu tento imaginar a mãe que você é. Se você disse que a sua maior missão é ser mãe, e e a profissional que você é, e você sempre me acolheu. Você me acolheu num momento muito delicado, assim. Você é uma mulher muito, muito necessária, muito potente. Eu desejo mais Danielas Caxiches pelo mundo. ah, Sério, sério, Dani. Sério, Dani. E você é uma mulher humilde, cara. Isso é muito foda, sabe? É você, Michelle Obama, esse tipo de gente. claro. Claro que sim, Dani, sabe? O seu trabalho, você é muito empática, você faz um trabalho, você é muito foda. Muito foda, você vê todo o coletivo, você tem uma empatia muito forte que o mundo necessita de mais Danielas, de verdade. Ai, Eu tenho muito orgulho de mim, de te conhecer, muito orgulho de mim, de ler você falando minha amiga e querida. Eu falo, gente, olha como eu sou foda, poxa, filho, olha como eu sou foda, filho. não, Sério, eu já te continua. falei, é muito potente. Eu já te falei e que você é incrível também. Assim, você fica falando isso de mim, eu fico até meio sem graça, assim. E você é uma mulher muito potente, você tem uma coragem de expor assim as suas dores e de expor coisas super profundas e que, na verdade, elas, ao fazer isso, você está ajudando mais 1 milhão de mulheres. E você usa a sua voz, a força, o alcance da sua voz para poder ajudar mais mulheres. Isso é muito nobre, muito nobre. Hum, Eu eu sou tô, fã. eu tô sendo abraçada por elas também. Eu sou muito sua fã, não vejo a hora, sabe, de apresentar o pequeno Luna para você, essa coisinha gostosa. E Maravilhoso. espero. E estou aqui te acompanhando como mãe, muito feliz, viu? Eu Porque nem acredito. você tá de mãe. Mas é verdade, porque né, do susto, de repente, virou uma mãezona, assim, uma leoa, e que pela tua figura e pelo que você representa, isso também é um exemplo para muitas outras mulheres, né? Então, é muito, eu gosto muito de mulheres que usam o alcance da voz para poder ajudar e desmistificar e mostrar real né, de alguma maneira impactar positivamente outras mulheres, porque se elas veem que a Gisele Thier está passando por isso, eu também vou passar por isso, eu também estou passando por isso, então isso é normal. Acho que essa coisa do normatizar e mostrar, as pessoas tendem a colocar algumas pessoas num pedestal como se nada do resto acontecesse. Acontece com todas nós e com todo mundo. A nossa profissão, obviamente, pode nos colocar num lugar de. Mas nós somos mulheres, humanos, enfim, com todas as complexidades que um ser humano tem. E eu acho muito nobre mulher lugar para poder impactar outras mulheres. Então, eu só posso te falar para falar de maternidade, é óbvio, porque às vezes tem pessoas que olham para mim também tudo perfeito. Poxa, não foi. Não foi. É toda a nossa trajetória que a gente vai né, trabalhando e vai aprendendo com isso. Né? A de Beauvoir falava, você não nasce uma mulher, você se torna uma mulher. Você não nasce uma mãe, você se
torna uma mãe, você aprende a ser mãe. Então, dado que a gente faz todos os dias. E você está nesse papel. Ah, essa é gostosa. Ai, vamos nos ver em breve. Sim, Vai que Kiara aparece, né? No fim do ano. Que tá chegando. a Kiara agora deve estar dormindo lá, mas amanhã ela falou que ia estar, mas ela vai aparecer. para ela. Obrigada por tudo, amada. Obrigada mesmo. Continue essa mãe muito forte, muito potente. Obrigada, obrigada, sua linda. Beijo. Você é meu exemplo. Sou sua fã. Nós, juntas. Juntas somos sempre melhores. Sempre, sempre, é isso. Tchau, mamãs que estavam assistindo. Muito obrigada. Beijo. Tchau, Dani. Obrigada, obrigada, obrigada.